Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a esta meditação deste dia 11 de fevereiro de 2026. Estamos transmitindo por este canal. Ainda temos problemas com a internet da nossa rádio. Enquanto nós não resolvemos o problema, estaremos transmitindo por aqui. Estamos na quarta-feira da quinta semana do tempo comum. E o evangelho que vamos meditar hoje é Marcos capítulo 7, versículos 14 ao 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o texto de hoje, deste evangelho, começa com a seguinte frase: Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. Esta frase, chamou a multidão, é um verdadeiro ato de convocação. Jesus faz isso de uma maneira, por dizer assim, concisa, e convida a multidão para pensar sobre aquilo que ele vai dizer, a fim de compreendê-lo. Mas não era fácil mudar a mentalidade daqueles que estavam ali, não. Vocês pensam que as pessoas que escutavam Jesus mudavam de vida da noite para a manhã? Sabem que o grande problema não é colocar novas coisas na cabeça. O grande problema é tirar as coisas velhas da cabeça de um ser humano. A cultura ou a sabedoria nunca ocupam espaço, sabem? Depois que atacou a hipocrisia dos fariseus, que honram a Deus apenas com os lábios, enquanto seu coração está longe dele, agora o Senhor Jesus expõe para todos o princípio sobre o santo e o profano. Eu acredito que este tema pode ser assim, de moda hoje.
o que é santo e o que é profano. O que separa o homem de Deus não é o que procede de fora dele. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, diz Jesus, mas o que sai do seu interior. E o evangelista Marcos acrescenta dizendo: assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Não sei se vocês sabem, meus queridos irmãos, que o livro do Levítico, do Levítico, do Antigo Testamento, enumera uma série de animais que são tabu para o povo eleito, para o povo hebreu. E comê-los significava tornar-se impuro. E se se tornava impuro, a pessoa era impedida de participar do culto de Deus. Semelhante proibição está em contradição com a palavra de Deus a Noé. Deus disse a Noé: tudo que se move e vive vos servirá de alimento. No entanto, era necessário o povo eleito aceitar a proibição para se defender dos cultos pagãos, que usavam ampliamente determinados animais. Por isso, não comê-los se convertia num sinal de que o povo eleito queria viver separado dos cultos pagãos e disponível ao culto de Deus. Isto é muito importante, sabe? Jesus não discute essa boa vontade, sim a forma de conceber o que é puro e o que é impuro. Por isso, Jesus declara abertamente: o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. A lei de Deus não é algo exterior, ou seja, não é algo de fora, e sim algo presente no nosso interior, sobretudo no nosso coração, que nos faz tornarmos atitudes e darmos respostas adequadas para viver cada dia. O puro e o impuro não devem ser procurados fora do homem. O puro e o impuro deve ser procurado no seu coração. Desta maneira, Jesus está em perfeita sintonia com os profetas. Ele não se opõe à lei, e sim a aprofunda, a traz para si, a purifica, por dizer assim. Jesus purifica a lei. Em outras palavras, Jesus espiritualiza a lei. E Jesus vai à raiz do mal. À raiz do mal. Há uma impureza muito maior e a única que realmente se afasta de Deus. Sabem qual é? A impureza maior é quando o homem se decide livremente pelo mal. Esta é a impureza, sabem, meus irmãos, a impureza que deve ser eliminada de toda a vida, a impureza que deve ser eliminada de todo o coração do homem. Quando se fala de coração, ou quando se fala do coração, deve ser entendido no sentido da interioridade da pessoa, o que está por dentro. E o que está por dentro de cada pessoa é o centro da vida, onde se tomam as decisões do encontro pessoal com Deus. Eu te pergunto, onde você se encontra com Deus? Você se encontra com Deus no teu interior. Se o coração for bom, os gestos de relacionamento humano obedecem aos imperativos de humanizar, de confraternizar, de santificar a própria convivência conjugal, convivência familiar, convivência social. A pureza do agir depende da pureza de coração. Uma pessoa que não tem um coração puro nunca terá uma convivência boa com as pessoas. Mas se o coração for mau, a vida é envenenada
pela insatisfação. Se o coração for mau, a vida vai ser envenenada pela inveja, pelo ciúme, pela disputa, pela discriminação, pelo sensualismo, pelas más intenções, e assim, pare você de contar quantas coisas que nos envenena a própria vida, ou seja, o nosso próprio interior. Para Jesus, o teste decisivo para saber se o coração está perto de Deus é o comportamento fraterno. É como você se relaciona com o próximo. E estou falando de próximo, todas as pessoas. O coração, meus queridos, é o lugar onde o homem se revela e onde Deus se revela. O coração é o lugar onde você se revela e as outras pessoas também se revelam, e também onde Deus se revela. Em outras palavras, podemos dizer que a vida cristã se resume em uma só palavra: amor. Mas o conceito do amor tem sido tão manipulado e profanado que sempre requer uma clarificação, sabem? Para dissipar as possíveis confusões. O amor é o núcleo da vida cristã. O amor é uma atitude. E esta atitude consiste em uma entrega total e desinteressada da nossa pessoa a Deus e da nossa pessoa ao próximo. Você pode pensar, por que duas pessoas, homem e mulher, se unem em matrimônio? Porque se amam. E porque se amam, querem se entregar uma à outra. A antítese do amor cristão é o ritualismo que utiliza Deus, e não somente que utiliza Deus, mas utiliza os demais para proveito próprio. Quando se fala de antíteses, é o contrário do amor. Um ritualismo que se desliga dos compromissos com a vida e com os problemas humanos. Nós vemos aí tantas pessoas que só se preocupam com o ritual na igreja, mas não estão ligados com os compromissos, com a vida. E isso não é amor, não. A relação com Deus não depende da observância de normas, não depende da observância dos rituais, dos gestos religiosos, mas sim da atitude fraterna para com todos os seres humanos. Atitude fraterna de amor para com o próximo. Muitas vezes, meus amados, somos fiscais do comportamento alheio, assim como faziam os fariseus. Os fariseus eram pessoas prontas para julgar, criticar, condenar o próximo a partir de pequenos detalhes. E muitas vezes esses detalhes eram mínimos, sabe? Também no nosso dia de hoje existem pessoas que se comportam como fariseus, e isto dentro da nossa própria igreja, que estão prontos para julgar, para criticar, para condenar o próximo. Às vezes são até pessoas aparentemente boas, sabem? Aparentemente boas, que acabam estragando a convivência, porque adoram exibir o seu estrito cumprimento de todas as regras sociais, de todas as regras religiosas, com o intuito de diminuir os demais. Sabem, aqui cabe uma frase de Santo Agostinho que nos diz: seja humilde para evitar o orgulho, mas voe alto para alcançar a sabedoria. Importante este pensamento de Santo Agostinho. Muitas vezes também nós andamos a toda hora medindo a piedade alheia e medimos a piedade dos outros pelos padrões das nossas próprias normas, sem perceber que ao fazermos isso estamos bloqueando o acolhimento, o testemunho de comunhão, o testemunho de fraternidade, que são
alguns dos valores importantes na nossa igreja e na nossa vida cotidiana. Precisamos estar conscientes de que a dignidade da pessoa humana não consiste em parecer bom, mas em ser bom. É mais fácil simular a virtude que possuí-las, disse Santo Agostinho. Por isso o mundo está cheio de farsantes. Diz Santo Agostinho que o mundo está cheio de pessoas falsas. Tudo é puro quando sai de um coração limpo, mas tudo pode ser inútil se for contaminado pela vaidade, pelo exibicionismo, pela hipocrisia. Por isso, meus amados, a conversão do coração e as vitórias interiores sempre são necessárias, porque elas acabam melhorando a conduta de qualquer um de nós e a qualidade da nossa convivência. Lembrem-se que honrar a Deus de verdade para Jesus não é apenas estar um dia com as regras, os regulamentos, mas sim honrar a Deus pela caridade, pelo amor, estar ao lado dos que sofrem, porque são os que sofrem que nos exigem gestos concretos de bondade, de amor para com eles. A vida no Espírito, que tanto se fala, a vida no Espírito, é antes uma realidade interior. A partir daí, o exterior é manifestação de uma verdadeira e mais profunda intimidade com o Senhor. A comunidade não se cria por decreto, mas nasce quando as pessoas têm um coração que sabe amar e respeitar os outros, quando sabem circular um espírito novo de união, novo de preocupação, uma preocupação que está movida pelo crescimento do outro. Se quisermos cumprir a lei de Deus, que é o amor, devemos ter em vista sempre, e em primeiríssimo lugar, os objetivos do projeto de Deus. O que Deus quer? Aí quando você responde essa pergunta, são os objetivos de Deus. E nós podemos dizer que Deus quer mais vida, que Deus quer mais amor, que Deus quer mais compaixão, mais misericórdia, mais partilha, mais igualdade e mais justiça. Esse é o critério mais evangélico para avaliar a legitimidade da nossa vida cristã. Ou seja, você ama? Ama hoje mais do que ontem? Amará amanhã mais do que hoje? Você tem compaixão? Você tem sido compassivo com as pessoas? Em tua casa, com teus vizinhos, na comunidade? Você tem partilhado a vida? E assim por diante. Lembrem-se, meus irmãos, somos igreja. E por que somos igreja? Somos igrejas para nos ajudarmos uns aos outros. Somos igreja para crescer, não para virarmos fiscais das virtudes da vida alheia. Somos chamados a construir um mundo mais humano, um mundo mais fraterno, porque Deus é Pai de todos. Nós decimos no Pai Nosso, não é só Pai de alguns. Quando falamos Pai Nosso, estamos dizendo que Deus é Pai dos católicos e daqueles que não são católicos. E se Deus é Pai de todos, Pai Nosso, nós devemos reconhecer a todos como irmãos. Goste ou não goste, é preciso amar os homens não pela simpatia que nos inspiram, nem pelas qualidades que apreciamos, mas porque Deus os ama. Espero que esta reflexão, meus queridos irmãos, serva para você entrar mais em sintonia com Deus no teu interior. Lembrem-se que o lugar de encontro, o lugar onde Deus se encontra com o homem, não é no exterior e sim no teu interior. Que o Espírito Santo continue te iluminando hoje e sempre. Seja louvado hoje e sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima meditação, se assim Deus o permitir. Fique com Deus, meus irmãos. Um abraço.